Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 29. Continuando os 18 fundamentos básicos da fé cristã que ajudarão você a crescer com Deus na vida abundante. 10. O batismo cristão. Os que creem em Jesus Cristo e o confessam como seu Salvador pessoal seguem o seu exemplo ao serem batizados nas águas. É um sinal exterior de uma obra interior, um testemunho público que simboliza o fato que, assim como Cristo morreu na cruz, assim também agora nos consideramos mortos para o pecado. Assim como Cristo foi sepultado, assim também fomos sepultados com Ele pelo batismo. Assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também nós fomos ressuscitados das águas com a sua nova vida dentro de nós. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Romanos 6,4, Atos 10,48, Atos 22,16, Colossenses 2,12, 1 Pedro 3, 20 e 21. Disse o eunuco: Eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crer de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Atos 8, do 36 ao 38, Mateus 3, 5 e 6, Mateus 28, 19, João 3, 22 e 23, Atos 2, 38, Atos 8, 12, Atos 16, 32 ao 34, Atos 18, 8. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, Atos 10, 47 e 48. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38. Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Atos 10, 47 e 48, Gálatas 3, 27 e 28. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 41 e 42. 11. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor consiste no pão e no vinho, como símbolos do corpo e do sangue de Cristo, que os crentes em Cristo compartilham, em memória do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Através desses emblemas, os cristãos demonstram sua fé no amor de Cristo e na vida eterna mediante a sua ressurreição. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Lucas 22, 19 e 20, Marcos 14, do 20 ao 26, Mateus 26, do 26 ao 30, 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, do 27 ao 30. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios 11, 26, Mateus 28, 20. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios 11, 28, Atos 2, do 24 a 46, Atos 20, do 7 ao 11. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. 12. A cura espiritual e física. Deus criou a humanidade em perfeita harmonia com Ele mesmo. Sua vontade é que nosso espírito, alma e corpo sejam fortes.
No Antigo Testamento, a aliança de Deus inclui a cura das nossas enfermidades e doenças físicas. Essa aliança foi ratificada pelo ministério de cura realizado por Cristo e registrado nos Evangelhos. A Igreja Apostólica ensinava e praticava a cura divina para o corpo físico. O ministério da Igreja, instituído por Cristo e confirmado pelo Espírito Santo através da Igreja Apostólica, permanece hoje sem mudança. Mas a todos quantos, ou seja, pecadores, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 1, 12 e 13. E todos, ou seja, os doentes, os que lhe tocavam, saravam. Marcos 6, 56. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, nenhuma das enfermidades virá sobre ti, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 3. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Mateus 8, 16, 17. 1 Pedro 2, 24. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. 3 João 2. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em o nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5, 14 e 15. 13. O Evangelismo e o Espírito Santo. A missão de Jesus Cristo neste mundo é a redenção da humanidade. Ele comissionou todos os crentes para anunciar a todas as criaturas as boas novas de que ele morreu pelos pecados delas, que ele foi ressuscitado pela justificação delas e que ele vive como único Salvador e Senhor delas. Jesus ordenou que seus seguidores, a fim de levarem a cabo essa missão, fossem revestidos com o poder do Espírito Santo, que os capacitaria a oferecer provas milagrosas de que ele está vivo de novo, fornecendo ao mundo evidências no sentido que a mensagem do Evangelho é verdadeira. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15, Isaías 53, 4 e 5, 1 Coríntios 15, 3, Tito 2,14, Gálatas 3,13, Hebreus 2,9, 1 Pedro 2,24, 1 Pedro 3,18, 1 João 3,5. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19,10, João 3,17, Atos 5,31, Hebreus 7,25 e 1 Pedro 1, do 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5,18, Efésios 2,16, Colossenses 1,20, Hebreus 2,17. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. João 5,19, João 15,5. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com verdade. Atos 10,38, Lucas 4,18, Lucas 24, 48 e 49, João 15,16. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1,8, Atos 2,32, Atos 3,15, Atos 4,33, Atos 5,32,
Mateus 24:14. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4:19. Mateus 28:19 e 20. Marcos 16:15. 14. Dar e receber. A responsabilidade primária e o grande privilégio de todos os cristãos é dar o Evangelho a toda criatura em todo o mundo, porque esse ministério tem a primazia na igreja. Todos os cristãos estão conclamados pelas Escrituras a contribuir financeiramente com seus meios materiais para o ministério do evangelismo. Posto que Deus criou as riquezas deste planeta para o uso e a prosperidade dos seus filhos que praticam a sua vontade, o sustento financeiro de todos os ministérios da sua igreja deve ser provido pelos cristãos que, primeiro, honram ao Senhor com as suas primícias. Segundo, trazem os dízimos à casa do tesouro. Terceiro, fazem ofertas aos ministérios de evangelismo para a conquista de almas. A vontade de Deus é que esses cristãos, ao fazer isto, prosperem financeiramente e tenham saúde, assim como prosperam as suas almas. A vontade de Deus é que as posses materiais deles abundem de conformidade com a sua lei do semear e do ceifar, da mesma maneira que o agricultor ceifa a fim de ter mais para semear e, portanto, mais para ceifar depois. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. Ageu 2:8, Êxodo 19:5, Levítico 25:23, Salmo 50:10. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão abundantemente os teus celeiros. Provérbios 3, 9 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenham a maior abastança. Malaquias 3:10. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Lucas 6:38, 2 Coríntios 9:8, 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Provérbios 10:22, Eclesiastes 5:19, Salmo 112, do 1 ao 3. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9:6, 2 Coríntios 7:11, Gálatas 6:7, Atos 20:35. 15. O governo civil. O governo civil é de acordo com a ordenança de Deus, visando os interesses e o bem da sociedade humana. Os oficiais devem receber nossas intercessões, devem ser honrados e obedecidos conscienciosamente, a não ser naquilo que se opõe à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único Senhor da consciência e o príncipe dos reis da terra. As autoridades que há foram ordenadas por Deus, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Romanos 13, 1, 7. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. 1 Pedro 2,13. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21, Tito 3, 1, 1 Pedro 2,13 e 1 Timóteo 2, do 1 ao 8. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5,29. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Mateus 10, 28. Daniel 3, do 15 ao 18. Daniel 6, do 7 ao 10. Atos 4, do 18 ao 20. Porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Mateus 23, 10. Quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14, 4. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. Salmo 72, 11. Romanos 14, do 9 ao 13. 16.
O mundo do porvir. O fim do mundo se aproxima. No último dia será feita a separação final. Os incrédulos serão condenados à tristeza eterna, e os justos irão à alegria eterna e à eterna perfeição. O fim do mundo chegará logo. Portanto, sejam homens de oração, fervorosos e diligentes. 1 Pedro 4,7, Bíblia Viva. 1 Coríntios 7, do 29 ao 31. Hebreus 1, do 10 ao 12. Mateus 24, 35. Mateus 28, 20. 1 João 2,17. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Atos 1,11, Apocalipse 1,7, Hebreus 9,28, Atos 3,21. Há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. Atos 24,15, 1 Coríntios 15, do 12 ao 58, Lucas 14,14, Daniel 12,2, João 5, 28 e 29, João 6,40, João 11, 25 e 26, 2 Timóteo 1,10, Atos 10,42. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Mateus 13,49, Mateus 13, 37 a 43, Mateus 24, 30 a 31. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mateus 25, 46. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 11 e 12. 17. Um compromisso pessoal. Tendo recebido o Senhor Jesus Cristo, e depois de me ter dedicado inteiramente a Ele, agora tomo a resolução de andar nele, com amor ao meu próximo para a glória dele. Portanto, na força dele, meu propósito é que demonstrarei solicitude sincera aos outros e aproveitarei todas as oportunidades de auxiliar e encorajar todas as pessoas que encontrar pelo caminho. Que desfrutarei da comunhão de outros crentes e publicamente reconhecerei Jesus como meu Salvador e Senhor. Que darei o devido valor ao culto familiar e aos estudos bíblicos em casa. E serei fiel ao treinar de modo bíblico meus filhos, bem como outras pessoas influenciadas por mim, a demonstrarem seu amor a Cristo por meio de compartilhar com seu próximo a vida e o amor dele. Que posto serei a luz do mundo e sal da terra, praticarei a consciência de Jesus Cristo que está operando em mim e através de mim, e permitirei que Ele use meus olhos, minhas mãos, meus pés e tudo quanto sou para expressar aos outros a sua vida. Que sistematicamente investirei parte dos meus bens na obra do Senhor, por meio de trazer as minhas primícias, os meus dízimos e as minhas ofertas para o evangelismo, de modo que Deus me possa prosperar para a expansão do seu reino, à medida que expresso e propago o Evangelho a todas as pessoas em todo o mundo. Que em todas as circunstâncias, até a morte, me esforçarei a viver para a glória daquele que me chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 18. O Credo dos Apóstolos. A forma mais concisa da doutrina cristã, amplamente aceita e fundamental, está exposta num histórico e reverenciado Credo dos Apóstolos, que sobreviveu desde o século passado e é considerado o resumo mais antigo hoje existente da doutrina cristã. Agostinho declarou que é brevis et grandes, breve quanto ao número de palavras, grande quanto ao peso dos seus ensinamentos. Expressa com clareza os essenciais fundamentos da fé cristã universal, que são os seguintes: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai
Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A bênção. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja a glória para todo sempre. Amém. Hebreus 13, 20 e 21.